Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja o Senhor. Irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo 100. Salmo 100. Faremos uma meditação juntos nesse salmo. Salmo de número 100. São 5 versos. Vamos fazer essa leitura todos juntos em uma só voz. O tema da mensagem é um coração cheio de gratidão a Deus. Diz a palavra do Senhor: hino de ingresso ao templo, salmo de ação de graça. E nós temos um coração que só tem a agradecer ao nosso Deus. Versos de 1 a 5, todos juntos em uma só voz. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede de nos congregar como igreja do Senhor, como seu povo, povo do seu feitio, poemas do Senhor, para lhe render graças, louvor e adoração como lhe é devido, adorando-o na beleza da sua santidade, porque muitas têm sido as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sou grato pela vida das famílias aqui nesta manhã representadas, pelos nossos amados irmãos que não puderam estar conosco, que estão viajando, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, e aonde eles estejam, eles possam exalar o qual perfeito e maravilhoso perfume da sua graça, para o louvor da sua glória. Assim também, ó Deus, eu peço pelas famílias, as vidas que nos assistem pelas redes sociais, que eles tenham suas vidas transformadas, impactadas, os corações a aquecerem, Senhor, ainda mais pelo poder da Tua palavra, transbordando em vida, transbordando em alegria, de gratidão pela Tua misericórdia que o Senhor tem derramado abundantemente sobre nós. Assim, ó Deus, eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos presentes nessa manhã. Eu agradeço, ó Deus, agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, esse é o último domingo, né, do ano. Nós atravessamos aí um ano todo, né, de muito trabalho, muitas lutas. É um ano que, se nós fizermos esses exercícios, né, de olharmos para trás, nós perdemos entes queridos, irmãos amados que encontram muitas vezes até hoje em luto. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão passando por problemas financeiros, de saúde, e muitas das vezes, as pessoas chegam ao desespero por causa dessas situações. Mas o povo de Deus, o povo eleito de Deus, reconhece tudo isso, sabendo que em tudo isso o Senhor o guardou, o Senhor o preservou, e em tudo isso o Senhor foi gracioso. E nós reunimos-nos em culto para prestar esse louvor, essa adoração ao Senhor que nos é devido, reconhecendo isso das mãos de Deus. Então nós chegamos ao último domingo do ano, em mais um culto. E não apenas um culto de domingo, mas um culto de vida cultica, uma vida de culto ao Senhor, uma vida de adoração. O reformado, ele tem esse discernimento com relação a isso. Ele tem esse discernimento de que ele sozinho não é igreja, ele faz parte da igreja. Ele tem discernimento que ele se reúne solenemente, junto com a congregação, para prestar o culto, o louvor e a adoração ao Senhor que lhe é devido. E nós então estamos aqui, reunidos no domingo, que é o dia do Senhor, o dia em que nós, como igreja, como congregação, nos reunimos para adorar a Deus, e é necessário que nós tenhamos consciência disso, tenhamos discernimento disso, que nós saibamos quem nós somos, a quem nós pertencemos e quem nos fez. E o Salmo 100, ele está dentro do quarto livro, né, da Bíblia, do livro de Salmos, né, que se divide em 5 livros.
ele é encabeçado pelo Salmo de Moisés, e muitos desses salmos, eles não estão ditos quem são o autor deles, de maneira que o quarto livro da Bíblia, ele é um livro considerado por muitos estudiosos como sendo um livro de salmos aleatórios, muitos deles sendo usados apenas de forma litúrgica para o culto do povo de Israel, né? Então, numa breve leitura dele, como nós fizemos, os irmãos puderam perceber que se trata do quê? De o povo seguindo para a adoração no templo e tendo discernimento disso. Mas parece frio, parece assim algo mecânico isso, e é aí que está o nosso discernimento com relação à palavra de Deus, o culto, a liturgia, e como o coração do servo de Deus deve se apresentar na presença do Senhor em culto. E aqui eu não quero me referir unicamente e exclusivamente às quatro paredes do templo. É claro que esse salmo, ele foi escrito num período em que o povo de Israel tinha o templo como local de adoração. Mas nunca foi propósito do Senhor que eles adorassem o Senhor única e exclusivamente ali. Mas o povo de Deus, o coração do povo de Deus, deveria estar voltado para o seu Senhor em todo e qualquer momento da sua vida, em todo e qualquer lugar, região que ele estivesse. De maneira que não eram todos que tinham esse discernimento. Nós vamos ver, por exemplo, Jonas, né? Ele tentou fugir da presença do Senhor. Então, para ele, era o Deus de Israel, era o Deus que ficava ali. Eu vou sair dali, ele não vai me seguir lá. E, no entanto, era um profeta de Deus, um homem que tinha profundo conhecimento dos textos sagrados, inclusive as suas orações são regadas nos salmos. Ele ora nos salmos, né? Então, o salmo, ele é o coração do povo de Deus, um coração que se emociona, um coração que chora, e um coração, acima de tudo, que reconhece o seu Senhor, e um coração que é grato. Nós vamos perceber até mesmo nos salmos, isso nos salmos mais sombrios e tristes, como por exemplo o Salmo 88, né? Onde o servo do Senhor, ele se aproxima diante do Senhor com a luz apagada, está em trevas, ele está sofrendo, não é por pecado, não se sabe pelo que ele está sofrendo, mas ele coloca a oração dele na presença do Senhor, sabendo que do Senhor provém o seu socorro, de maneira que ele faz uma negociação com o Senhor. Senhor, quem adorará? Quem te adorará na sepultura? Quem vai te adorar no esquecimento, na poça no montão de mortos? Ninguém, Senhor, mas eu, desde cedo levanto e clamo o teu santo nome, eu adoro a ti. Então nós chegamos num livro do Salmo, na quarta divisão, né, do livro de Salmo, são 5, mas a quarta divisão, o livro 4, onde esses salmos aleatórios usados para a liturgia, eles vão trazer louvor e adoração ao Senhor. É assim que a nossa vida deve ser, vida de culto, vida de louvor, vida de adoração e, acima de tudo, um coração grato. Eu poderia começar esse salmo pelo verso 3, onde diz, os irmãos acompanhem comigo, dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Você tem discernimento disso? Você tem discernimento que o Senhor é o único Senhor, que o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, Senhor sobre os senhores, Rei sobre os reis, Deus sobre os deuses. Não que há deuses, não que exista de fato as divindades, mas isso demonstra o quê? O destronamento de todo falso ensino e doutrina que o mundo caído segue. E nós sabemos, irmãos, que quando nós falamos em idolatria, vai além de estátuas de escultura. Vai além, como eu já disse, se estátua e escultura fosse o problema da idolatria, seria o menor dos nossos problemas. Mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas das coisas que nós idolatramos é a questão financeira, é a questão afetiva, é a questão profissional, ou seja, o que ocupa o nosso coração? Será que nós temos discernimento, como diz, eles vão em direção ao templo e eles regem a liturgia do templo nisso, chamando a atenção do povo para isso. Sabei que o Senhor é Deus. Paulo, ele gosta de conversar, né, de maneira lógica com os seus ouvintes. Ele dizia assim: acaso não sabeis isso? Acaso vocês não sabem isso? Ou não sabeis que? E então o povo de Israel, Deus chama o seu povo a pensar, chama o seu povo a discernir. Jonas não discernindo, o Senhor diz para ele assim: Jonas, você está com raiva por causa de uma planta que não lhe custou nada, mas no entanto você não tem piedade de um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Você sabe, nós sabemos, irmãos,
discernir a mão direita da mão esquerda. Então nós devemos, ao chegarmos ao culto, ao nos direcionarmos a uma vida de culto, não me referindo única e exclusivamente, porque muito na nossa cabeça, às vezes, se resume a pensar que culto é as quatro paredes. Sim, para aqui nós estamos, devemos nos reunir solenemente, como igreja, para render o culto ao Senhor. Mas de ter um coração ciente, consciente, convicto de que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, e de que tudo que há na face dessa terra pertence a Ele. E ao saber disso, como nós nos achegamos diante do Senhor? Verso 1, com júbilo. É com júbilo. O culto não pode, irmãos, ser algo frio, né? O reformado, ele recebe essa fama de ser frio. Não, nós somos frios com relação à doutrina no que tange a falsas doutrinas. Nisso nós somos ferrenhos, sérios. Nisso nós somos realmente cara fechada, debatemos essas questões e não aceitamos de forma alguma, e não deveremos jamais aceitar, se nós nos colocamos como, de fato, povo de Deus, ovelha do seu pastoreio, e que preza pela palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso pastor. Mas quanto com relação ao culto ao Senhor, você vai ver isso no decorrer da história da igreja, e pegando o próprio povo de Israel, quando você vai para o farisaísmo, que eles acrescentavam tanto peso acima das costas das pessoas com legalismo, com ascetismo. Parece uma forma fria, e de fato era. Eles queriam apenas trazer louvores para si mesmo, né? Mas quando nós vamos à palavra de Deus e guiados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos que o culto era alegre, o culto era regozijante, o culto era cheio de júbilo. O culto era cheio de júbilo. Então, ainda continuando na parte do verso 3, com relação à nossa consciência, com relação à nossa identidade, de quem nós somos, a palavra de Deus continua a dizer: sabei que o Senhor é Deus. Devemos ter essa convicção. Foi Ele quem nos fez. Esse discernimento é comum entre toda a humanidade. É claro que nós somos filhos de Deus. Todos costumam dizer isso. E dizem isso de boca cheia, mas sem conhecer o seu Senhor, sem jamais lhe prestar o culto, a honra e o dever que lhe é devido, porque toda a terra é convocada a louvar e adorar ao Senhor. Mas nós temos discernimento isso, a gente sabe que não são todos que são filhos de Deus, e nem são todos que são feitos povos de Deus, são povos de Deus. Paulo, ele vai tratar disso lá em Efésios no capítulo 2, vamos abrir a palavra de Deus lá em Efésios, rapidamente, no capítulo 2, e vamos ver o que Paulo fala com relação ao povo de Deus, com relação a sermos obra de Deus, feitura de Deus. Efésios capítulo 2. Eu quero fazer essa leitura da perícope toda, do capítulo 2, do 1 ao 10, com ênfase no 10. Olha o que Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Verso 10, que é o nosso texto no Salmo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
Quando Paulo ele diz, pois somos feitura dele. Irmãos, é uma obra única, exclusiva, do poder do Espírito Santo de Deus no coração do eleito, que foi transportado das trevas para a luz, que divide nesse texto aquele que andava na desobediência, que andava provocando a ira de Deus, que andava totalmente contrário à vontade de Deus, largado nesse mundo, vivendo pior do que um animal. O Senhor, a todos nós, Paulo se inclui, ele vai dizer, nós andávamos igualmente. O povo de Israel se esqueceu de que eles um dia foram pagãos e viviam no mundo também no passado. O povo de Israel se esqueceu disso. O povo de Israel, ele se esqueceu de que eles também foram tirados do pó da terra e da iniquidade. E muitos deles tornaram o culto, o lugar solene, num lugar frio, num lugar onde eles projetavam as suas ambições pessoais, mas a última coisa que eles colocavam ali na presença do Senhor era um coração aquebrantado, um coração cheio de alegria e de gratidão pela graça de Deus concedida. Não somos diferentes deles, não somos em nenhum momento diferente deles, estamos sujeitos às mesmas questões. Paulo chama atenção a isso, ele sendo fariseu, quanto à lei, preservador da lei, com ênfase naquilo. Mas ele, por causa da sublimidade de Cristo e pelo poder da graça de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus, lhe abrindo os olhos do entendimento, ele diz que nós agora devemos nos alegrar porque estamos nas regiões celestiais, assentados nas regiões celestiais em Cristo, e a nossa vida agora é uma vida de sublime alegria e júbilo no Senhor, numa vida de culto, até mesmo no meio das tribulações. Então, quando nós nos reunimos em culto, é momento de nós nos regozijarmos no Espírito, louvando ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é maravilhoso e grande tem sido a graça dEle derramado sobre as nossas vidas. E aí, mais uma vez, lembrando, estamos no último culto do ano. Mas você olha para trás, olha para a sua vida, olha para todos os cultos que você veio no decorrer de todos os anos e faz esse exercício. Como você veio nos cultos? Aonde estava a sua preocupação? Aonde estava o seu coração? Aonde está o seu regozijo, a sua alegria? Devemos nos alegrar pelo emprego, pela família, pelas bênçãos financeiras, porque tudo isso provém da mão do Senhor. Nada é produto nosso. Tudo isso vem das grandes mãos benfazejas de Deus, porque Ele, apesar de nós, nos amou com tão grande amor que fez maldito o seu Filho, para que nós nos assentássemos nas regiões celestiais nele, para louvar a Ele, para glorificar o nome dEle, para render graças, louvor e gratidão ao Senhor. No mundo caído, desgraçado, maldito, onde o mal se espalha, nós temos momentos demais para nós adorarmos ao Senhor com alegria. É momento de júbilo. O Senhor nos permitiu por mais um ano respirar, por mais um dia levantar da cama. E como nós viemos ao culto? Qual é a nossa vida de culto perante o Senhor? Verso 3: sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Irmãos, é certo que nós muitas das vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos às vezes abandonados. Você ora e às vezes parece que a sua oração não passa da sua boca e já cai por terra. Mas Ele é fiel, o Senhor é fiel, nós não. Somos chamados a ser fiéis, mas o que alegra o meu coração e deve alegrar o seu é de que Ele é fiel. Ele diz: dei a minha palavra e a cumprirei. Acaso serei eu mentiroso a Davi? E Davi aqui é Cristo, a quem Ele deu os seus eleitos, a quem o seu Filho morreu na cruz, que veio, se fez maldito por nós e lhe disse no último dia dele conosco aqui na terra, Ele disse: não vos deixarei só, eu estarei convosco até a consumação dos séculos.
vai passar dia, ano, noite. Então, irmãos, o nosso júbilo, a nossa alegria, não é porque acabou mais um ano, mas é porque agora nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo, numa vida de culto, numa vida de júbilo, de louvor e adoração. Que você esteja ciente disso, para que você em tudo glorifique ao Senhor. É claro, irmãos, que nós não somos trazer a lembrança, não somos masoquistas, a gente não se alegra com a dor, nem tem prazer nela, nem tampouco na nossa, nem tampouco na dos nossos irmãos. Por isso o Senhor Jesus Cristo, dando uma característica do cidadão do reino dos céus, aquele que vai prestar o culto, diz: chorai, bem-aventurados que choram pelos seus pecados, choram pelos pecados do mundo, e não se colocam como inertes, como sangue de barata nessa situação. O povo de Deus deve ter brio, e um brio santo, que vai nos fazer o quê? Que é regido pelo poder do Espírito Santo, para que nós prestemos um culto com júbilo, com alegria, louvando ao Senhor, para que os nossos hinos não sejam cantados como hinos mecânicos, para que as nossas orações não sejam mecânicas, como uma reza, mas que as nossas orações sejam colocadas diante do Senhor, de um coração de fato aquebrantado, porque Ele ainda hoje nos ouve, porque Ele é pastor nosso, Ele é o nosso pastor. Levantou homens para o pastoreio da igreja. Lembra, nós lemos hoje de manhã, Hebreus 7, do 20 ao 22, com relação ao sumo sacerdócio de Cristo. Porque os sacerdotes eram impedidos por causa do pecado, por causa da morte no sentido de que a vida terrena chegava ao fim, o homem morria, era necessário um novo sacerdote e assim por diante. Mas agora nós temos um sumo sacerdote, de uma vez por todas nos céus, que pode interceder por nós e que está atento às nossas orações, está atento ao nosso clamor, atento às nossas falhas, não nos deixa sozinho, em momento algum você não está só, Ele está com você, meu irmão. Então, como o seu coração está quando você vem ao culto? Quando você percebe que você está chegando mais uma vez no final de mais um ano? Você vai por a praia, pular onda? Você vai ficar agora fazendo novas promessas mentirosas para si mesmo? Ou você vai se aquebrantar na cruz de Cristo, o seu Redentor, aquele que te remiu, aquele que te lavou dos seus pecados, aquele que te dá agora a promessa de vida eterna, e já é dada, e já nos tem dado pelo poder do Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa salvação, o qual nós estaremos com Ele para sempre, livres do peso do pecado. Mas ainda hoje nós amargamos, e ainda hoje o Espírito Santo de Deus nos nossos corações arde, para que nós façamos o que? Nos reunimos para congregar, para prestar culto a Deus, porque Ele merece, Ele é digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Sabeis que o Senhor é Deus, você sabe disso. Não há outro Deus senão o nosso Deus, não há outro Senhor senão o nosso Senhor, não há outro pastor senão o nosso pastor. Como foi dito, Ele disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Ele levantou os apóstolos. Os apóstolos evangelizaram, plantaram igrejas, deixaram pastores e mestres do dom de Cristo, a fim de edificar o povo de Deus, para que o povo de Deus sempre, constantemente, tendo o coração bombardeado pela sã doutrina, regozije-se no Senhor, tendo a ciência disso, de que Ele morreu na cruz para nos fazer justiça de Deus e nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. E a região celestiais em Cristo é uma vida de culto, é o culto solene. É esse momento, irmãos, tão sagrado em que nós nos encontramos, aonde sua mente, meus irmãos, não pode estar no mundo, no que está na sua casa, no que está acontecendo lá fora, mas voltado para o Senhor, em gratidão pelo que Ele fez por nós. Porque o mundo deve louvor e adoração a Ele, no entanto não o louva, não o glorifica, não o adora. E quem foi que disse que eles estão isentos disso? Eles devem culto ao Senhor, a terra é dele, o dinheiro é dele, o ouro é dele, a prata é dele, a terra é dele, Ele é Senhor. O que você tem e o que eu tenho para apresentar a Deus? Nada. Se Abraão tem que se gloriar na presença de Deus, que se glorie, mas não pelas suas obras. O Senhor é Senhor, há motivo de alegria, há motivo de regozijo e de louvor e adoração ao nosso Deus, porque somos povo, rebanho do seu pastoreio. Verso 4: entrais por portas com ações de graças.
e nos seus atos com hinos e louvores. Você vem ao culto com o coração pesado? O Senhor requer de ti um coração aquebrantado e grato. Porque uma coisa o Senhor odeia, a outra Ele abomina, que é a soberba. É quem rouba a glória de Deus. Eu gosto muito, em todos os livros que eu tenho de estudo, eu escrevi uma frase de um estudioso chamado Robert Haldane. Ele diz assim: aquele que trabalha, mas não ora, rouba de Deus a sua glória. E aquele que ora e não trabalha, zomba de Deus. Você está percebendo? Você entende que em uma frase se resume toda a doutrina bíblica de como o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus deve se comportar num mundo de culto ao Senhor, sabendo que tudo procede da mão do Senhor. E quando nós nos reunimos para a reunião solene, o que habita o nosso coração? O que habita o nosso coração? O Senhor conhece as nossas necessidades e, de fato, Ele pede que nós as coloquemos na presença dEle, mas venha com um coração primeiramente grato, venha com um coração gracioso, porque nós, irmãos, pegamos essas coisas com as nossas próprias mãos. Nós pegamos o erro, o engano com as nossas próprias mãos. Estávamos num estado de morte, mas o Senhor se compadeceu de nós por tão grande amor. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, porque éramos o quê? Filhos da ira de Deus, digna, justa, exata, perfeita, santa, ira santa, para nos assentar nas regiões celestiais em Cristo, para nós louvarmos e bendizermos ao Senhor com júbilo, com alegria, com entusiasmo, com ânimo, servindo ao Senhor naquilo ao qual Ele nos chamou, com alegria, com discernimento, crescendo cada vez mais no conhecimento dEle, tendo Ele por estatura perfeita de almejarmos chegarmos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas olham para nós e procuram Cristo em nós, e veem Cristo em nós, assim como eu vejo Cristo na vida de cada um dos meus irmãos, a quem eu chamo de irmão, tenho alegria de chamar de irmão, porque congregamos da mesma fé, servimos ao mesmo Senhor, reconhecemos de que a mão do Senhor está sobre todas as coisas, nos alegramos em vir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que nós nos alegramos? Qual o motivo? Você sabe o motivo. Tem que saber o motivo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. E nós devemos entrarmos pelas portas. Olha para o povo de Israel no passado. É de lá que veio a tradicional procissão mecânica, forjada, forçada. Como nós nos dirigimos à casa do Senhor? Como está o nosso coração quando nós saímos de casa e viemos ao culto? Como está o nosso coração? Mais um dia. Eu tenho que ir, é final do ano, tem que estar lá. Né? É final do ano, mais um dia eu vou lá. Eu canto no louvor, eu tenho que estar aqui. Ixi, o reverendo está viajando, tem que estar lá. Sou presbítero da igreja, tem que estar lá, não tem jeito, tem que estar lá. Como está o nosso coração, irmãos? Como nós nos dirigimos ao culto? Você sabe que o Senhor é Deus? Você sabe que foi Ele que te fez? Você sabe que Ele tem sido gracioso para conosco? Como você entra nos atos do Senhor? E mais uma vez, não me refiro a 4 portas de 4 paredes, não. O culto é solene, mas não se limita a isso. Se limita a estarmos vivendo nesse mundo que é estrado dos pés do Senhor. Nós somos servos dEle. Devemos a Ele o louvor, a adoração em todas as coisas. Por isso Paulo vai dizer, quer comais, quer bebeis, façai tudo para a glória de Deus. Nós devemos ter esse discernimento, irmãos, para que a nossa vida seja uma vida maiúscula de fato, uma vida cristã de fato, não uma vida cristã de aparência, de apenas meramente ideológica, consciente, tem uma leve consciência disso. Você sabe quem é Deus, você sabe quem foi que nos fez, e eu não estou falando apenas no sentido humano, porque Ele criou todas as coisas, você sabe disso, mas se você é um cristão, que você é selado com o Espírito Santo de Deus, você sabe que isso não é obra tua, por isso Paulo vai dizer que isto não vem de nós, porque somos feitura dEle, poema dEle, para vivermos para o louvor da sua glória, nas obras que Ele preparou de antemão. Porque o mundo não vive assim, mas nós somos chamados a vivermos dessa maneira, e não é peso. A pessoa que pensa que isso é peso não conheceu o Evangelho, jamais foi alcançada pelo Evangelho, se acha pesado. Aqueles que pensam isso, o Senhor disse lá em Malaquias, quem dera houvesse um só valente entre vocês e fechasse essas portas. Porque o sacrifício, eu não aguento mais, as orações ardem no meu olho como fumaça.
o sacrifício, oferece lá para o teu rei, para o seu cidadão, para você ver se ele aceita isso. Então como, irmãos, o que o Senhor quer é um coração aquebrantado, disso se alegrará o Senhor. E então Ele receberá das nossas mãos as nossas ofertas. Porque senão, do contrário, irmãos, é correr atrás do vento, é vaidade, é aparência de homem, é pura e meramente religiosidade, e religiosidade demoníaca. Porque a verdadeira religião é essa: amará ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas, e nisso resume-se o mandamento do Senhor. Em um coração que age dessa maneira, ele entra na presença de Deus com um coração cheio de gratidão. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. E como é que nós bendizemos o nome do Senhor? Com as nossas vidas, com o nosso proceder, no nosso ir e vir. Os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, porque eles olhavam para aqueles irmãos que antes era reconhecido como o caminho, que pregavam a um tal de Jesus Cristo, falavam tanto dele que as pessoas começam a olhar e ver: olha, você parece com esse Jesus que você fala. Há um relato de um missionário que, ao entrar numa tribo e pregar depois de um período, começaram quando ele foi embora, os outros irmãos que chegaram, eles falaram: olha, vocês também são cristãos? Ele falou: como você sabe? Vocês se parecem com o primeiro que veio. Vocês são iguais. Vocês falam, agem, pensam iguais. Vocês trazem esse discernimento. Então, irmãos, nós somos feituras de Deus, e a partir do momento que nós somos feitura dele, nós nos parecemos com ele. Quem pratica qualquer arte, quem cria qualquer coisa, ele coloca as suas características naquilo que ele cria. O seu trabalho, o método que você ensina, o método que você, como mecânico, trabalha, se você é um pedreiro, se você é um artesão, você coloca características suas naquela sua obra. O Senhor colocou características dele em nós, a qual ele está agora lapidando, transformando, por um processo maravilhoso chamado santificação, o qual nós vamos passar por toda a vida. E o mundo não percebe isso. O mundo, eles perderam o referencial, porque muitas das vezes a própria igreja não apresenta esse referencial para que o mundo possa comparar. Tenha discernimento de quem é Jesus Cristo e possa comparar. O Jesus Cristo que eles têm é um Jesus Cristo de série de televisão, de filme de cinema de Hollywood. Não é o Cristo das Escrituras, que confronta o pecado, que não é flácido nas suas atitudes mediante a sociedade, o que a sociedade pensa, o que a sociedade age. Antes, pelo contrário, ele é varonil, ele é a estatura perfeita de homem, que veio nesse mundo para louvar e adorar ao Senhor e nos ensinar a como adorar e como vivermos uma vida de culto e como devemos nos relacionar com Deus e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, irmãos, diante desse discernimento, nós devemos como nos aproximar do Senhor? Rendendo graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Os versos 2 diz a seguinte: servi ao Senhor com alegria, apresentava-vos diante dele com cântico. O verso 2 eu direciono ele ligado diretamente ao último verso, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para os seus cultos nos lares. Verso 2 ele diz: servi ao Senhor com alegria, apresentava-vos diante dele com cântico. Verso 5: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Somos presbiterianos, somos reformados, nós somos aliancistas. Nós cremos que os nossos filhos também são crentes. Devemos ter essa fé, esse desejo no nosso coração, por quê? Pregamos a eles Jesus Cristo. É essa a palavra de Deus ensinada para o povo de Israel também. Lá em Deuteronômio o Senhor diz: vocês terão a minha palavra atada no seu braço, vocês falarão dela com seus filhos no caminhar, no deitar, no se levantar. Culto, vida de culto, ensinando os seus filhos a andarem no temor do Senhor, para que eles possam um dia confessarem com a boca de que só o Senhor é Deus, para que eles saibam de que o Senhor é Deus. Para que nós possamos, irmãos, nos alegrarmos nas gerações que virão, porque nós temos aqui as crianças que serão os futuros presbíteros dessa igreja, futuro grupo de louvor, futuros pastores. Mas qual é o exemplo que nós temos dado a ela? Corre, vai lá, prepara-se que nós temos que ir para o culto, vamos cultuar. Eu não queria ir não, mas vamos lá, vai, se prepara, corre lá, pega a roupa, se veste.
Não fala da palavra de Deus com seus filhos. É televisão, é série da TV, é música, é um monte de coisa, é jogo de videogame, as preocupações que as crianças com esse mundo, mas a palavra de Deus é a última coisa que entra na sua casa. Verso 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não conhecem o Senhor? Como você pode fazer culto no lar, a fidelidade, crendo na fidelidade do Senhor? Você vai se desesperar se você não faz isso. Você vai viver como o mundo desesperado. Mas se nós sabemos que o Senhor é fiel, a fidelidade é de geração em geração, porque eu creio de todo o meu coração de que essas crianças crescerão no temor do Senhor, e elas confessarão com as suas bocas, e elas viverão uma vida em Cristo, para o louvor da glória do Senhor, não tendo uma vida meramente religiosa, não tendo uma vida meramente de correr para o culto, não tendo uma vida de meramente chegar no final de ano, dizer que é cristão e celebrar um Natal fútil e vazio de mercado. Não, mas um Natal verdadeiro, um Natal que nasceu nos nossos corações quando o Senhor Jesus Cristo nos trouxe das trevas para a luz, para que nós venhamos a ter uma vida de culto na presença do Senhor, se alegrando nele todos os dias, constantemente, porque Ele não nos deixa só, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, meus irmãos, o Salmo 100, a maneira que os estudiosos colocam pode parecer fria, mas não é fria, por ser um salmo aleatório, um salmo, como aqui mesmo na perícope vai dizer, né, um hino de ingressão no templo, um salmo litúrgico, e ele começa, esse livro 4, ele vai do Salmo 90 até o Salmo 100. Ele é um livro que vai tratar de louvor, de adoração, com questões relacionadas ao texto, e um dos salmos que é irmão a esse é o Salmo 95, eu quero ler apenas a primeira e a segunda parte com os irmãos, para nós discernirmos isso, e vocês vão ver a semelhança entre os dois salmos. Salmo 95, eu vou ler ele todo, os irmãos podem acompanhar comigo, que diz, convite ao louvor, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, como nós lemos no Salmo 100, celebremos o rochedo, a nossa salvação. Quem é nosso rochedo? É Jesus Cristo, Ele é a rocha em quem nós estamos firmes. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-nos com salmos. Olha que maravilhoso, vamos ao encontro do Senhor, Ele está vindo ao nosso encontro, vamos ao encontro dEle. Ele é real, é uma pessoa, Ele é Deus. Apocalipse vai dizer que Ele caminha no nosso meio. Vamos ao encontro dEle, vamos vitoriá-lo, Ele é Senhor. 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez as obras de suas mãos, os continentes. Vindes, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, que nos fez, que todas as coisas lhe devem louvor. Ele é o nosso Deus, e nós o povo e ovelhas das suas mãos. E aí ele termina com exortação. O Salmo 100 é louvor e adoração, ao qual nós devemos ter consciência disso, mas devemos ter consciência também disso, dessa exortação que logo segue. Verso 7, a partir da parte B. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante, tendo eles visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, o Senhor nos trouxe para o seu descanso. O descanso que muitos não sabem, quando nós falamos, irmão, descansa em Cristo. É nele que você descansa, pela fé na sua obra. É essa fé que nos foi dada, que não é obra nossa, que foi produzida no nosso coração pelo poder do Espírito Santo, que nos leva a ter uma vida de culto, uma vida de congregação, uma vida de adoração e de louvor ao nosso Senhor, com alegria, com júbilo, sabendo quem Ele é, de quem nós somos, de onde Ele nos tirou, para onde nós vamos, e de que Ele é fiel. Porque muitos, sendo blasfemadores, resmungadores, pessoas que só resmungam, que só reclamam, você já viveu de lado de pessoas assim? Assim eram essas pessoas no deserto. Estamos cansados desse pão maldito. Falaram com relação ao maná que vinha do céu e que simbolizava a Cristo.
e que simbolizava o Senhor, e Ele tem nos dado desse maná constantemente. O Senhor tem nos alimentado. Meu irmão, que o transborde no meu coração e no seu coração seja gratidão ao Senhor, honras, louvores e glórias ao nosso Deus, porque Ele é santo e Ele nos fez ovelhas do seu pastoreio, para que em tudo Ele receba honra, louvor e glória. Então, meus irmãos, é uma questão de convicção, de certeza, é uma questão de saber quem você é, de identidade, de saber o que é o culto, de saber quem é Deus, de saber quem te fez, quem cuida de você, porque Ele é fiel, de geração em geração, Ele é fiel. Então, irmãos, nós devemos receber esta palavra com alegria, que nos baliza para uma vida de culto ao Senhor, que nos baliza nas nossas reuniões solenes, culto das nossas sociedades internas, o MP, o PH, reuniões da SAF, não é algo enfadonho, pesado. Poxa, de novo as irmãs, eu não sei como é que é o comportamento de vocês entre elas, mas irmãos, que haja amor, que haja piedade, que haja temor, que seja entregue na presença do Senhor, com santidade, com louvor, com alegria, porque prestamos isso a Ele. A nosso PH que está gatinhando, começando. Eu fui para a reunião agora do congresso, eu chego lá com o coração quase para dizer para os irmãos assim: irmão, a nossa UPH nem começou, vamos dissolver, porque não tem homem, porque o homem que chega na igreja já sai, os que tem não estão animados, né? Mas aí Deus falou no meu coração, falou: não, é assim mesmo, não é fácil não, começa por você, começa por mais um, e assim vai, você sozinho é o PH, participando de reunião das crianças, participando de trazer e levar sua esposa para o culto, você é o PH. Nós somos o PH, isso aqui já é uma reunião de OPH, aqui já é uma reunião de SAF, aqui nós já temos o MP, os adolescentes, as crianças, aqui nós temos o louvor, o povo de Deus, como nós nos dirigimos diante do Senhor, ao chegar ao Senhor, o que você tem colocado diante de Deus? Chegue-se diante do Senhor com júbilo, com humildade, reconhecendo que tudo provém da mão dEle, sem soberba, com um coração aquebrantado, humilde, porque é assim que nós devemos agir, irmãos. Estamos na presença do Santo, Santo dos Santos, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Sabeis quem é o Senhor, sabeis que Ele é o nosso Senhor, sabeis que nós somos povo dEle, ovelhas do seu pastoreio. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, no decorrer de todos os anos, todos os dias que vierem, uma vida de culto a Deus. Que você possa se reunir com a sua família nessa virada de ano, com alegria, sabendo disso, que o amanhã pertence ao Senhor e de que a sua vida não é vida segundo o curso do mundo, mas é uma vida de culto. No seu trabalho, nos seus estudos, em todas as áreas da sua vida, você presta culto ao Senhor e que o mundo conheça ao Senhor por meio da sua vida, que é uma vida que louva e glorifica a Deus em tudo o que você faz. Amém, meus irmãos? Eu passo a palavra ao presbítero Davi e logo depois aos nossos avisos. Deus abençoe os irmãos.